Cultura Sul Notícias, seu canal de informações. Muito bem, bom dia para você que está ouvindo a Cultura Sul FM, agora 8h10, né? Hoje é quinta-feira, estamos recebendo a Tatiane Lantier para falar com a gente sobre as dúvidas de aposentadoria, né? Você que está ouvindo a Cultura Sul FM, ela que é advogada previdenciária, você pode mandar tua mensagem para cá no 8804-2851, já tem muitas perguntas, hoje nós adiantamos a entrevista, né? Bom dia, Tatiane. Bom dia, Cleverson, bom dia, Elias, bom dia, São Mateus. Estamos mais uma vez aqui para responder essas perguntas, né? Vamos lá. Vamos lá então, você que tem tua dúvida, tua pergunta, pode mandar mensagem para cá no 8804-2851. Bom, já tem uma pergunta de uma pessoa aqui, se você puder responder, ela tá falando sobre trabalho, na verdade, né? Se quando é registrado, né? Se eu sou registrado por uma função, eu sou obrigado a trabalhar nessa função que eu tô registrado. Ela pediu para não se identificar. Então, essa pergunta não é de previdenciária, Sim. Essa é de direito do trabalho e eu não sou advogada especialista em direito do trabalho, vou dar uma resposta muito genérica do que eu acho que é, mas eu acho melhor ela se informar com quem entende. Normalmente, quando você é contratado para exercer uma determinada função, você tem que receber o salário relativo a essa função e executar as atividades dessa função. Se você não recebe os salários porque está desviado daquilo, você pode cobrar. Agora, eu não tenho certeza se ela pode trabalhar numa outra coisa. Eu sei que no serviço público não, mas no serviço particular, olha, francamente, eu sugiro que ela consulte um especialista em direito do trabalho, porque, como eu disse, não é a minha área, não. Muito bem, manda a tua pergunta para cá no 8804-2851. Tem uma pessoa que perguntou aqui se dona de casa consegue se aposentar normalmente. Consegue, desde que ela recolha para a Previdência. O recolhimento para dona de casa, ele é feito de uma forma um pouquinho diferente. Ela tem que comprovar ser de baixa renda. Baixa renda, se não me engano, para dona de casa é receber até 2 salários mínimos e fazer o recolhimento da alíquota 5%. Aí ela vai recolher para se aposentar. Normalmente ela vai se aposentar só por idade. Mas sim, dona de casa se aposenta. Mas uma pessoa mandou mensagem pra gente aqui, né? Sempre aquelas dúvidas relacionadas a perícias. A pessoa falando que ela é mecânico, né? Eu sou mecânico, trabalho há muitos anos, só tive um problema na minha perna. E mesmo assim, sempre sou reprovado na perícia. O que eu posso fazer nesse caso, já que não consigo de jeito nenhum sou reprovado na perícia, falo que eu tenho condições de trabalhar, mas eu não consigo nem mexer na minha perna direito. Bom, ele pode, depois de realizada a perícia e negado o benefício, fazer um recurso para o Conselho da Previdência Social. Esse recurso demora bastante e para benefícios por incapacidade eu até nem sugiro muito, porque é muito difícil a gente mudar uma decisão do INSS, a menos que nós tenhamos documentos muito, muito fortes, muito bons. Ou então ele pode contratar um advogado e fazer um pedido judicial para concessão do benefício. Aí lembrando que precisa ter documento médico, não basta ter atestado. Atestado não resolve nada. Isso ele tem problema na perna há muito tempo, então ele deve fazer tratamento. No hospital ou no posto de saúde ou no consultório médico existe um prontuário médico, ele precisa ter um prontuário médico. Ele deve fazer exames para comprovar qual é o problema dele. Então precisa juntar isso tudo para poder fazer um pedido judicial. Ele vai se submeter a uma perícia na justiça e aí fica definido se ele está incapaz ou não para o trabalho. A pessoa está perguntando aí quais são os documentos necessários e como saber que é a hora certa para eu me aposentar, que eu posso dar entrada na aposentadoria. Bom, a gente precisa saber se ele tem a idade, se não for caso de aposentar por idade e entrar em regra de transição da reforma da Previdência, se ele tem o tempo necessário, os documentos, tudo que seja relacionado com a atividade laboral dele, começando com a carteira de trabalho, os comprovantes de recolhimento para o INSS para quem fez recolhimento em carnê, para quem trabalhava com empregado, no momento da rescisão do contrato de trabalho, a empresa entrega o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário,
previdenciário, que conta onde ele trabalhou, em qual função, quais os agentes que ele estava submetido. Então, tudo que for relacionado com a atividade laboral precisa ser juntado. E, claro, procurar alguém adequado, porque a gente precisa fazer uma entrevista com a pessoa para entender todo aquele histórico de vida. Lembra que, como eu estou aqui há quase 12 meses, né? Acho que até o Elias pode já responder essa pergunta, né? Eu posso juntar a atividade rural, para os homens eu posso juntar o tempo de serviço militar, eu posso juntar tempo enquanto a pessoa trabalhou como aluno aprendiz, eu posso juntar tempo quando a pessoa trabalhou sem registro na carteira, eu posso acrescentar valores de remuneração ou tempo quando a pessoa teve reclamatória trabalhista. Eu tenho que analisar se os benefícios por incapacidade da pessoa foram intercalados com trabalho para ver se eu posso contar esse período. Então tem uma série de coisas que somente uma pessoa especializada e que entende da lei previdenciária desde que o mundo é mundo, porque quando a gente fala de previdência, nós não estamos falando da lei de hoje, nós temos que conhecer a lei da época da prestação de serviço. Então vamos pensar, a pessoa está se aposentando hoje com 65 anos, ela começou a trabalhar com 18, com 20. Nós estamos falando de 40 anos, 43 anos, certo? Eu tenho que conhecer a legislação de 43 anos atrás, acompanhar toda a evolução legislativa até hoje, para eu saber se a pessoa se enquadra, se ela vai ter aquele direito. Então, não dá para dizer assim, eu fui ali naquele que encaminha os documentos, se a pessoa não entende, ela vai encaminhar errado. E o que acontece? Hoje, diferente de 10, 15 anos atrás, que você pegava aquela pessoa que encaminhava os documentos, se desse certo, estava certo, aposentava. Se não desse certo, procurava um advogado para fazer um processo. Hoje não pode ser mais assim. Porque hoje a evolução legislativa e processual modificou também. Então, se eu não discuto aqui no INSS com aquela pessoa que encaminhou minha aposentadoria de forma bem completa, explicando isso tudo, que não vai estar escrito na carteira de trabalho, que não vai estar escrito lá no CNIS, lá na Previdência, que é onde ficam todas as informações previdenciárias, se eu, enquanto pedindo a minha aposentadoria, não contar tudo que eu quero para eles, contando, dizendo, olha, eu trabalhei lá na Cultura Sul, e lá na Cultura Sul tinha ruído demais. E eu fiquei com problema de audição, né? Se eu não contar isso pro INSS, o INSS não vai fazer o serviço dele dizendo, lá tinha ruído, vamos ver aqui nesse documento se a pessoa estava submetida, se ela tem direito a uma contagem diferenciada por conta do ruído. Se eu não contar, o INSS não vai me dar. Se eu não ganho, eu perco a minha aposentadoria. Aí eu vou pra justiça. E aí eu vou lá dizer, juiz, eu fui lá pedir minha aposentadoria, lá tinha ruído demais e ele não me deu. Aí o juiz vai perguntar, mas você pediu? Não. Então não dá, meu filho. Volta lá pro INSS e pede de volta. E aí o que acontece? Neste meio tempo passaram-se 5 anos. A pessoa perdeu 5 anos de aposentadoria porque não fez direito. Né? Tudo isso para responder a pergunta do senhor ali, dizendo, sim, procure alguém que entenda para que possa analisar todos os detalhes. Se for, claro, tem pessoas que não têm situações com muitos detalhes, que simplesmente o que está na carteira se aposenta. Mas tem que saber se tem tempo e se tem a idade mínima necessária. O pessoal está perguntando aqui, motorista de ônibus, o tempo de contribuição é 35 anos? Motorista de ônibus, aí é que tá, depende. Até abril de 1995, os motoristas eram considerados atividade especial pela profissão. E aí bastava que constasse na carteira de trabalho que ele trabalhava como motorista. Até 1995, a contagem aqui me parece que é um homem, né? 35? Não, Juscelie, é mulher. Bom, não sei se é para ela, né? Pode ser para outra pessoa. Mas se constasse, só a profissão conta com especialidade com 40% de acréscimo. Depois de abril de 1995, precisa comprovar que a pessoa trabalhava como motorista, que estava sujeita a condições especiais de trabalho para poder contar como especial. E aí, nesse caso, se a pessoa fecha 25 anos só em atividade especial como motorista, ótimo. Senão, ela entra nos 35. Lembrando que hoje não tem mais 35 anos nem 30 anos de contribuição. Agora são regras de transição. Ou você tinha, homem, 35 anos de
tempo de contribuição até 12 de novembro de 2019. Se você não tem esse tempo, tem que ver em qual regra de transição se enquadra. O que é regra de transição? É o famoso pedágio. Aquele tempo que eu tenho que trabalhar a mais para ter direito à aposentadoria. Então, não dá para dar uma resposta genérica assim, porque eu não conheço a idade, nem quando ele começou a trabalhar, e nem se comprova a atividade de motorista como tem que ser comprovada. Uma pessoa está perguntando aqui, meu pai tem 25 anos de trabalho em carteira, agora ele trabalha no mato sem registro. 25 anos de trabalho em carteira, agora trabalha no mato sem registro, tem 55 anos, tem como ele já se aposentar? Também, outra resposta genérica. Sim, nós podemos contar os 25 anos de carteira e os outros anos na agricultura, né? Quando ela fala no mato, o que é? É trabalhar como agricultor em regime de economia familiar, ele planta na terra dele, ele arrenda uma terra, ele é meeiro de alguém, ou ele trabalha por dia para alguém na lavoura. Então, a gente precisa entender. Vamos pegar que, se por um acaso ele trabalhar como lavrador numa terra que seja dele, ou que ele arrenda, que trabalhe com a família, sim, dá para contar o tempo, mas com 55 anos não, desculpa, já ia dar uma informação errada. 55 anos é para quem é só rural. No caso dele, seria uma aposentadoria híbrida, enquanto a aposentadoria híbrida só com 65 anos. Por quê? Porque soma o tempo de urbano mais o tempo rural. O pessoal está perguntando aqui, existe a possibilidade de um agricultor se aposentar com mais de um salário? Existe, isso é bem interessante, olha só. O agricultor pode recolher para a Previdência, existe um código específico para o segurado especial, que faz com que ele aumente o valor da aposentadoria dele, porque normalmente o agricultor se aposenta com um salário mínimo. Se ele recolher, aí ele pode chegar em teto. Existe uma segunda possibilidade de se aposentar com mais de um salário mínimo quando a pessoa recebe auxílio acidente. Auxílio acidente é aquele benefício que a Previdência paga para as pessoas que ficaram com sequelas decorrente de doença do trabalho, ou acidente do trabalho, ou acidente de qualquer natureza, qualquer tipo de acidente, certo? Então a pessoa ficou com uma redução da capacidade de trabalho, mas ela pode trabalhar ainda, né? Então aí ela recebe auxílio acidente. No caso dos agricultores acontece muito, sofre um acidente de trânsito, fica com sequelas importantes, que faz com que ele tenha uma redução do trabalho dele, certo? Mas pode continuar plantando. Aí na hora de aposentar, se essa pessoa recebe o auxílio acidente, ele vai se aposentar com 1,5 salário, porque normalmente o auxílio acidente pro agricultor é meio salário mínimo. Então sim, existe essas duas possibilidades, ou somar o auxílio acidente ou recolher também paralelamente com a atividade no código correto para o agricultor, para aumentar o valor da aposentadoria. Pois é, muito bem, hoje o nosso tempo está um pouco mais curto, mas a Tatiane vai voltar aqui e vai poder esclarecer mais dúvidas dos ouvintes. Fazer a última pergunta de hoje, que agora é 8h23. Eu também queria perguntar. Mais fácil, depois eu faço a minha. A pessoa está falando aqui, perguntando se ela tem problema no pulmão, né? Já faz um bom tempo, e não consigo passar na perícia, e eu trabalho com tabaco, né? Já faz 6 anos que eu faço exames de 6 em 6 meses, mas está muito difícil de passar na perícia. E aí, o que ela tem que fazer? Ela tá perguntando. Ela tem que contratar uma advogada super boa que entenda dessas coisas. A questão realmente vai ter que judicializar, né? Porque provavelmente trabalhar com tabaco, a gente tem que juntar claro, sempre quando se trata de benefício por incapacidade, a gente tem que relacionar a doença, a incapacidade da pessoa, a atividade laboral. Olha só que bacana o caso dele, né? Tabaco a gente sabe que é altamente tóxico. É uma das plantações mais tóxicas que tem. Então você tem que demonstrar efetivamente a atividade laboral, dizendo, olha, eu tô lá colhendo fumo o tempo todo, né? E quando eu colho é o momento pior, porque é quando os gases começam a se soltar. Então, e eu tenho problema de pulmão, tá vendo aqui, ó, médico? Eu tenho asma, tenho isso, tenho aquilo, papapá. E o meu serviço, que é esse daqui, que eu uso esse produto agrícola, faz com que eu piore e que eu não consiga trabalhar. Só que eu só consigo discutir isso na justiça. Entendi. A pessoa mandou que tenho 20 anos de contribuição, nós estamos quase encerrando, 58 anos de idade e 20 de contribuição. Quando tem direito à aposentadoria? Não sei se é homem, se é mulher, né? Se for um homem, aos 65 anos de idade, porque 20 anos não se aposenta. Se for mulher, aos 62 anos de idade. Se ela já tiver hoje, se for uma mulher, 61 anos e meio, já pode pedir aposentadoria. Tem que ver se esses 20 anos de contribuição estão corretos, se tem carência,
tem que ser analisado o documento dela. Mas genericamente, se for uma mulher, já pode pedir, se tiver mais de 61 anos e meio, e se for um homem, tem que esperar os 65 anos de idade. Muito bem, tem pergunta, Elias? Tem uma outra pessoa perguntando de reumatismo, né? Faz um ano que está com o problema na coluna e também, acho que foi até respondido isso, né? Que depende de todos esses exames e que depende de toda essa comprovação, né? Para conseguir o auxílio-doença. Eu tenho uma pergunta aqui que a gente fala muito sobre previdência, no caso, a previdência social, né? Nós temos a previdência privada também. E quem optar por fazer uma previdência privada, quais as garantias que a pessoa tem que vai conseguir essa previdência? Mesmo que ela pague tudo direitinho, de repente, essa previdência tem uma garantia de que a pessoa vai receber essa aposentadoria quando chegar a época? Normalmente a previdência privada, ela é estabelecida com algum banco, né? Às vezes com a empresa, porque é o fundo de participação da empresa. Por exemplo, a Petrobras tem a Petros, a Caixa Econômica tem o da Caixa Econômica, né? Mas eu, particular, resolvi contratar uma previdência privada, eu tenho que escolher aonde eu vou contratar. Normalmente a previdência, ela é ligada a um banco, e um banco tem as garantias do Banco Central, né? Então, se eu não pago, o banco vai ter que pagar. Então, sim, existe a garantia. Eu, por exemplo, pago a minha previdência privada junto ao fundo dos advogados. Eu vou receber. Qual que é a diferença entre a previdência pública e a previdência privada? A previdência pública é universal. Eu recolho hoje para pagar a aposentadoria de quem está recebendo hoje. Eu não pago a minha aposentadoria. Eu estou pagando para o cofre da União, e a União usa esse dinheiro para pagar a aposentadoria do seu João, certo? Certo. Na previdência privada é uma poupança. É minha, só minha. O dinheiro que eu ponho lá paga a minha aposentadoria. Então, a previdência privada, ela pode ser limitada a um saque quando eu me aposento, integral. Ela pode ser limitada a receber meses por meses. Ela pode ser limitada até uma determinada idade. Por quê? Porque o dinheiro é meu, né? Então tem a participação do fundo, mas tem que se analisar as regras de recebimento dos valores, tem que ver que tipo de previdência privada você está contratando. É um pouquinho mais complexo, um pouquinho diferente, mas sim, existe a possibilidade. Calote a pessoa não leva? Normalmente não. Eu já vi, assim, aquelas caixas de previdência do vendedor de não sei o quê. Já vi ter calote, porque não é calote, porque as regras de atualização monetária não eram adequadas. Então a pessoa passou a vida inteira pagando duzentão lá para receber 1.500, aí se aposenta, recebe R$18. Como? Aí não tem como. Tem que olhar o contrato, tem que olhar o contrato, por quê? Porque as regras de atualização monetárias não estavam adequadas, mas isso são exceções, né? A pessoa está perguntando aqui, operador de máquina, pediu para não falar o nome, de máquina florestal, e se ela pode se aposentar com aposentadoria especial por causa da vibração. Tem que comprovar. Isso precisa ter laudo técnico ambiental da empresa para comprovar a vibração e ruído, né? Porque máquina provavelmente tem ruído, e tem que ter toda uma comprovação para poder utilizar como tempo especial. A aposentadoria especial hoje, ela é bem mais complicada. Tem que ter idade, tem que ter ponto, tem uma série de requisitos. Mas até novembro de 2019 comprovava os 25 anos. Mas sim, desde que haja comprovação. Tem que fazer um trabalho aí de investigação e analisar todos os documentos, principalmente o PPP e o LTCAT da empresa. Muito bem, agradeço a sua presença aqui, Tatiane. Você volta numa próxima oportunidade. Quem está ouvindo aí pode acompanhar também, o pessoal acompanhando a live ao vivo no Facebook, e depois vai estar disponível também no canal no YouTube do portal. Obrigado, bom dia, tá? Antes de encerrar, a doutora Tatiane poderia deixar o telefone, né, para informações, se alguém quiser entrar em contato com ela. Claro, meu telefone é 41 30 33 2801. Esse telefone recebe o WhatsApp. E nas redes sociais, né? Tatiane Lantier, a Tatiane Portes ADV, Facebook, Instagram. Lá no Facebook, se não me engano, tem link com o WhatsApp também, que recebe o WhatsApp do escritório. Ok, tá 41, só para confirmar, 41 30 33 2801. Esse aí. Muito bem. Agora do Elias tá querendo se aposentar, que eu vi que ele ficou anotando ali. Não sei, deixa ele, vamos, né? 8h29. Abraço, bom dia. Daqui a pouco a entrevista com o candidato a deputado estadual